Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, falando do nosso manual de instruções para a vida, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um excepcional dia. Hoje é domingo, dia 15 de setembro e o ano é 2024. Então façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Pense nisso. O homem é aquilo que ele pensa ser o dia inteiro. Você não tem como fugir disso. Você é exatamente aquilo que você pensa que é. Você é exatamente aquilo que você pensa ser durante todo o seu dia. Então, controle o que você pensa, tenha controle sobre todas as coisas que você pensa, pois os pensamentos geram os sentimentos geram as ações e as ações é que vão gerar os seus resultados. Então você sempre vai agir de acordo com aquilo que você pensa que você é durante o seu dia todo. O mundo, o universo, Deus, ou sei lá quem você possa imaginar, vai sempre fazer com que você obtenha exatamente os resultados dos seus pensamentos. Então procure ser constante em pensamentos bons, pensamentos que vão te trazer alegria, vão te trazer paz espiritual, vão te trazer prosperidade, vão te trazer motivação, vão te trazer sabedoria, conhecimento, vão fazer com que o seu fardo seja mais leve, seja mais suave para você carregar. Então procure controlar os seus pensamentos, pense somente em coisas boas e afaste todas as coisas ruins, pois quando você pensa em coisas boas, as coisas boas virão, mas quando você pensa em coisas ruins ou fala coisas ruins, coisas negativas, as coisas ruins e as coisas negativas também se seguirão em sua vida. Mas isso não é coisa para você fazer um dia, uma semana, um mês e achar que já resolveu todos os seus problemas. Não, leso engano, grande engano. Você tem que fazer isso diariamente, constantemente, todos os dias da sua vida, pois quando você se desvia do seu foco, quando você se desvia do seu caminho, as coisas ruins sobrevirão sobre você. Entendeu? Então pense somente em coisas boas, em coisas que vão agregar na sua vida, vão te trazer vitórias e alegria na sua vida. Então com este pensamento vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje. Vamos fazer a leitura e também vamos comentar mais um capítulo de muita sabedoria, mais um capítulo de muito conhecimento para a sua vida. Hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 5 do primeiro livro de Samuel, capítulo 5 do primeiro livro de Samuel. Mas antes, já deixa aí também o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma mensagem de motivação, de paz espiritual, de sabedoria, riqueza e vida plena para as pessoas. Quanto mais pessoas se inscreverem no nosso canal, mais vai estar nos ajudando, mas vocês vão estar nos ajudando a levar esta palavra, uma palavra de sabedoria e conhecimento para a vida das pessoas, ok? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comente, compartilhe, deixe o seu like, o seu gostei, perfeito? E agindo assim você vai estar nos ajudando e o nosso muito obrigado desde já. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Para isso, como sempre, vamos aqui, usar o nosso livro de sabedoria, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, a nossa Bíblia Sagrada, e vamos abrir ela aqui no nono livro, né? O nono livro que chama-se o primeiro livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, também chamado do
primeiro livro de Reis, o primeiro livro de Reis, ok? Então vamos abrir aqui no capítulo 5, só lembrando que no nosso canal aí você vai encontrar várias playlists, né, onde nós sempre estamos levando, sempre estamos fazendo aí a leitura e também comentando, fazendo comentário com muita sabedoria e conhecimento para que você possa utilizar na sua vida e fazer com que sua vida fique mais leve, mais suave, mais alegre, mais bonita, perfeito? Nesse mundão aí de muitas coisas ruins, vamos nos afastar dessas coisas ruins e falar somente do que é bom, falar somente da palavra de Deus. Então você vai encontrar várias playlists aí onde você pode assistir os vídeos para adquirir mais sabedoria, ok? E chegamos no capítulo 5 do livro de Samuel, lembrando também que temos aí a nossa coletânea chamada Samuel, 1 Samuel, onde você vai encontrar os vídeos dos capítulos anteriores. Chegamos no capítulo 5, perfeito? E no capítulo 5 do livro de Samuel, no versículo 1, diz assim: E os filisteus levaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer até Asdod. Então os filisteus capturaram ali a arca de Deus, a arca do pacto da aliança de Deus com o povo de Israel, com o povo de Israel. Então, recapitulando um pouquinho aqui do capítulo 4, que fala sobre esta batalha. Então, o que aconteceu? O exército de Israel, ele se preparou ali para uma batalha, para uma guerra contra os filisteus. Perfeito? E nesta batalha, num primeiro combate ali, os israelitas, perderam 4.000 soldados, 4.000 homens. Eles perderam 4.000 homens do exército de Israel, foram mortos ali pelos filisteus. Então o exército de Israel, prevendo ali, né, os comandantes ali, os generais do exército de Israel, prevendo ali que eles seriam derrotados ali pelos filisteus, pois os filisteus estavam muito bem preparados e motivados para a guerra, para a batalha, para a matança, né? Que eles gostavam de fazer isso, né? Eles gostavam de matar, né? Eles se matavam ali, era o esporte preferido deles. Eu acho que não existia futebol, não tinha basquete, não tinha vôlei, então eles preferiam se matar, né? O esporte preferido deles era a morte, era a guerra, né? Então os comandantes ali do povo de Israel, dos soldados de Israel, do exército de Israel, eles prevendo ali a derrota, eles resolveram que seria bom, né, levar a arca da aliança, a arca de Deus ali, né, aquela arca que tinha grande poder. Eles deveriam levar a arca então para o acampamento do exército, e assim eles fizeram, né? Eles pegaram a arca que estava acampada ali em Siló, no templo de Deus, né, e levaram então para o acampamento do exército, né, para o acampamento do exército ali, onde eles estavam em batalha, né? E esta arca foi conduzida então pelos filhos de Eli que era o sacerdote. Então os filhos de Eli levaram, Ofne e Finéias levaram a arca até o acampamento do exército de Israel, pois com a arca o exército ficou mais poderoso, ficou mais corajoso, né? Eles se motivaram mais ainda para a guerra. E os filisteus, quando perceberam, né, quando eles viram, né, todo aquele brado, todo aquele clamor ali do exército de Israel, dos homens de Israel, então eles temeram, eles ficaram temerosos, pois souberam que a arca do Deus de Israel, a arca do pacto da aliança de Deus com o povo de Israel, estava ali no acampamento do exército, dos soldados de Israel, né? Então eles ficaram temerosos, né? Mas também eles gritaram, né? Lutem, lutem como se for. Sejam homens e lutem, sejam homens e lutem. Então os filisteus se motivaram também, ficaram preparados e acabaram derrotando ali todo o exército de Israel. E Israel perdeu mais de 30.000 soldados, né? Israel foi derrotado nessa batalha e perdeu mais de 30.000 soldados. Então todo o exército de Israel fugiu para as suas tendas, né? Pois os filisteus estavam muito bem preparados e motivados para a batalha e acabaram ganhando esta batalha ali. Mataram mais de 30.000 soldados do exército de Israel e levaram a arca embora com eles e capturaram a arca. E os filhos de Eli, né, Ofnes e Finéias, foram mortos, né? Foram mortos ali na batalha.
E Eli acabou também morrendo, né, quando ficou sabendo que seus dois filhos haviam sido mortos e também que a Arca da Aliança fora capturada ali. Ele se assustou, ele levou o susto, pois ele temia muito o que iria acontecer com a Arca de Israel. Então ele levou um susto, acabou caindo e quebrando o pescoço, né? E acabou morrendo ali, ou seja, morreu Eli e também os seus dois filhos, e como Deus havia prometido, Eli não teria herdeiros, né? E não teria sucessores ali no templo de Israel, porque os seus filhos no templo de Deus, né? No templo de Deus em Israel, porque seus filhos eram filhos do pecado, eram filhos da iniquidade, eram filhos da maldade e faziam sempre o que não era bom aos olhos de Deus. Então este é o resumo do capítulo 4. Então continuando aqui no nosso capítulo 5, na nossa leitura de hoje. Então os filisteus capturaram a arca e levaram a arca do pacto de Deus com Israel, com o povo de Israel, para a cidade de Asdod. Versículo 2: Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles a trouxeram à casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Então os filisteus pegaram a arca de Deus e levaram para a casa de Dagom. Dagom, que era o deus ali dos filisteus. E quando os de Adod, então quando o povo de Asdod se levantou pela manhã, eis que Dagom estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram Dagom e o colocaram no seu lugar novamente. Então, pegaram a arca do Deus de Israel e colocaram junto, né, com o Dagon, né, que era o Deus, né, ali dos filisteus. E quando eles se levantaram ali no dia seguinte, eles perceberam que Dagon estava caído, né, com a face na terra, né, diante da arca do Deus de Israel. Então eles levantaram Dagon e colocaram eles novamente em seu lugar. Já no segundo dia, e quando eles se levantaram cedo pela manhã no segundo dia, eis que Dagon estava caído com a face em terra diante da arca do Deus de Israel. Então no segundo dia, no primeiro dia eles perceberam que Dagon estava caído ali com a face na terra, com a face em terra diante da arca. No segundo dia, né, quando eles se levantaram, eles perceberam que Dagon novamente estava caído, né, com a face em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre a soleira. Somente o tronco de Dagon lhe foi deixado. Então, no segundo dia, quando eles se levantaram novamente, quando eles acordaram pela manhã cedo, né, eles perceberam que novamente Dagon estava caído diante da arca do pacto do Senhor com o povo de Israel, né, diante da arca do Senhor, né? E a cabeça e as mãos de Dagon haviam sido cortadas, somente o tronco de Dagon lhe havia sido deixado. Versículo 5: Portanto, nem os sacerdotes de Dagon, nem qualquer pessoa que entrava na casa de Dagon pisava na soleira de Dagon, em Asdod até este dia. Então, os sacerdotes de Dagon, nem qualquer pessoa que entrava na casa de Dagon pisava na soleira de Dagon até aquele dia. Porém, a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdod. Então, a mão de Deus foi muito pesada sobre os moradores ali da cidade de Asdod. E ele os destruiu. Então, Deus matou muitos, né? E os que não foram mortos foram feridos com hemorroidas. Então, a mão de Deus foi muito pesada ali sobre os moradores da cidade de Asdod, e Deus destruiu a muitos, matou a muitos, perfeito? E os que não foram mortos foram cometidos com hemorroida, ficaram doentes, ficaram com hemorroidas. Porém, a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdod, e ele os destruiu e os feriu com hemorroidas até Asdod e os seus termos. Então, todos os homens ali, todo o povo daquela cidade, da cidade de Asdod, foi destruído, então foi cometido com doenças, com hemorroidas. Versículo 7: E quando os homens de Asdod viram que assim era, eles disseram: a arca do Deus de Israel não permanecerá conosco, pois a sua mão é severa sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então, eles se reuniram ali, os moradores de Asdod se reuniram, né, e decidiram, né, que a arca de Deus, do Deus de Israel,
não poderia ficar ali naquela cidade, pois Deus havia ferido a muitos, havia matado a muitos e cometido aos que não foram mortos com hemorroidas, né? E eles temeram ali e disseram, né, que a mão é severa, a mão do Senhor, a mão de Deus é severa sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Versículo 8: Então eles enviaram e reuniram consigo todos os senhores dos filisteus e disseram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam que a arca do Deus de Israel seja carregada até Gate, e eles carregaram a arca do Deus de Israel para lá. Então os homens ali de Asdod, né, se reuniram ali com os sábios, com os mais antigos, com os velhos ali, e pediram conselhos, né, o que eles deveriam fazer, né, ali com a arca do Deus de Israel, né. E os sábios disseram, né, que a arca teria que ser carregada até a cidade de Gate, não poderia ficar ali em Asdod, pois Deus iria consumir a todos os moradores daquela cidade. Então eles resolveram então levar a arca para Gate. Versículo 9: E assim foi que depois de eles a terem carregado, a mão do Senhor foi contra a cidade, com uma destruição muitíssimo grande. E ele feriu os homens da cidade, tanto os pequenos como os grandes, e eles tiveram hemorroidas nas suas partes secretas. Então, os homens ali de Asdod resolveram levar a arca do Senhor, a arca do Deus de Israel, para a cidade de Gate. Mas quando a arca chegou lá também, Deus destruiu a maioria dos homens, né? E os que eles não matou, ou que ele não matou, aqueles homens foram feridos, então, com hemorroidas em suas partes secretas. Então, a mesma coisa que havia ocorrido na cidade de Asdod também passou a ocorrer na cidade de Gate, né? O que com certeza vai assustar também todos os homens, todos os moradores daquela cidade. Versículo 10: Portanto enviaram a arca de Deus para Ecrom, e sucedeu que assim que a arca de Deus chegou a Ecrom, os ecromitas clamaram, dizendo. Então sucedeu que depois que eles levaram, tiraram a arca de Deus ali da cidade de Asdod e levaram para a cidade de Gade, as mesmas coisas passaram a acontecer com os moradores da cidade de Gade, ou seja, muitas mortes, muita destruição e muitas doenças, muitas enfermidades, muitas hemorroidas nas partes íntimas daqueles homens daquela cidade, que ficaram apavorados e tiraram de imediato ali a arca de Deus ali da cidade de Gate e resolveram levar para a cidade de Ecrom. Resolveram levar para a cidade de Ecrom. Chegando a arca de Deus na cidade de Ecrom, os ecromitas clamaram e disseram: não, esta arca não pode ficar, a arca do Deus de Israel não pode ficar aqui, pois vocês estão trazendo a arca do Deus de Israel até nós para nos matar, para ferir o nosso povo, para acabar com o nosso povo. Não, tirem esta arca daqui de imediato, pois não vamos permitir que ela fique aqui na nossa cidade, consuma e mate o nosso povo, né? Então, vocês precisam levar essa arca de imediato, né? Leve essa arca de imediato para o seu local de origem, para os israelitas, para os hebreus, né? Vocês precisam levar a arca de volta para o lugar dela. Versículo 11: Assim eles enviaram e reuniram todos os senhores dos filisteus e disseram: Mandai embora a arca do Deus de Israel e deixem que volte para o seu próprio lugar, para que não mate a nós e ao nosso povo, pois havia uma destruição mortal. Em toda a cidade, a mão de Deus fora muito pesada. Então ali os ecromitas clamaram e disseram: não, vocês precisam levar a arca do Deus de Israel de volta para o seu lugar, para o seu próprio lugar, para que ela não mate a nós e ao nosso povo, pois havia uma destruição mortal por todas as cidades. Então, todas as cidades por onde a arca, né, todas as cidades dos filisteus por onde a arca de Deus, por onde a arca do Senhor passava, muitos eram mortos ou eram feridos com doenças, ou ficavam doentes com hemorroidas em suas partes íntimas. Tanto em Asdod como em Gate foi a mesma coisa, né? Deus matou a muitos, né? Deus destruiu a muitos, e o que ele não matou
O que a arca não matou ficou com doença, ficou com feridas, né? Com hemorroidas em suas partes íntimas, né? Então os ecromitas já disseram logo, não, tira a arca do Deus de Israel, leva ela de volta para o seu lugar de origem, para o seu próprio lugar, para que ela não mate a nós e ao nosso povo, pois havia uma destruição mortal em toda a cidade. A mão de Deus fora muito pesada ali, então por onde a arca passava, muitos eram mortos, né? Muitos eram mortos ou ficavam doentes, ficavam com hemorroidas em suas partes íntimas. Então os ecromitas logo de cara, né, eles já resolveram, não, tira essa arca daqui. E os homens que não morreram foram feridos com hemorroidas, e o clamor da cidade subiu até o céu. Então, os homens que não foram mortos, os homens que não morreram, então ficaram feridos com hemorroidas em suas partes secretas, suas partes íntimas. Ok? Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura do capítulo 5 do primeiro livro de Samuel, né? Um capítulo até curto, apenas 12 versículos, né? Mas que mostra que o poder ali que a arca, né, do Senhor, a arca de Deus, do Deus de Israel, a arca do pacto da aliança do Deus de Israel do Deus com o povo de Israel, né? O poder que ela tinha, o grande poder de destruição que ela tinha quando ela estava em mãos erradas. Então ela vinha e destruía, né, todas as coisas, todas as pessoas que estavam com ela. Então exatamente este capítulo mostra ali o poder da arca do Senhor de Israel, do Deus de Israel. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 5 do primeiro livro de Samuel. E tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. E vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, se inscreva aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, ok? Seja você se inscreva, mas se isso foi muito para você, então deixa apenas o seu like, aquela mãozinha ali de gostei, o seu gostei. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!